A paz do Senhor, meus irmãos. Uma igreja que enfrenta os seus problemas é o tema da nossa lição de número 8. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Pastor Hércules, paz do Senhor aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí já para a pré-aula da lição de número 8, que será ministrada aí presencialmente dia 24 de agosto. Está sendo uma bênção porque a obra pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele tem nos orientado, através do Teu Santo Espírito, naquilo que nós devemos comunicar aos irmãos através da Escola Bíblica Dominical. E todos são bem-vindos em nome de Jesus, né? Muito bem, você que está a primeira vez aqui no nosso canal, quero já desejar que você seja abençoado também nos seus estudos. Se você é um aluno, não é? Aprofunde-se quanto mais possível, não é, no conhecimento da Palavra de Deus, especialmente focando aqui o conteúdo da nossa lição da Escola Dominical. Se você é um professor, nós queremos dizer que estamos aqui à disposição para estar auxiliando, não é? Respondendo às dúvidas que os irmãos têm encaminhado para nós. Você vai observar que aqui na descrição desta aula você tem acesso a um arquivo para você fazer download com conteúdos adicionais a respeito desta lição que está em curso. Então é só você pedir para exibir aí a descrição do vídeo. O primeiro link que está na descrição é exatamente este arquivo aqui, ó, que eu vou utilizar aqui na aula com um material adicional a respeito desta lição. Também, nesse WhatsApp que você tem na tela, esse é o meu número pessoal. Através deste contato você vai conseguir solicitar os slides. Aqui nesta aula que nós gravamos, nós utilizamos um slide para estar apresentando os conteúdos da lição. Este material é fornecido gratuitamente. Basta você enviar uma mensagem neste número de WhatsApp que está aí e solicitar os slides. Basta simplesmente colocar o seu nome e dizer, quero os slides. E nós vamos enviar o slide gratuitamente para você através da nossa lista de transmissão. Nós vamos adicionar, não é, o seu contato na lista de transmissão e toda semana você vai estar recebendo as publicações. Sempre nós fazemos de forma antecipada. Então, no próximo domingo nós já vamos estar liberando a aula e os slides da lição da semana seguinte. E assim você vai estar sempre com uma semana de antecedência no conteúdo proposto das lições bíblicas. O fato é que é imperdível. Vamos lá estudar a palavra de Deus para juntos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Glória a Deus. Vamos lá então para o texto áureo da lição que está em Atos capítulo 6, versículo de número 3. Esse texto de Atos 6 fala da instituição dos diáconos na igreja. Diz o texto, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática diz o seguinte: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Já havia problemas ali na igreja nascente, não é? E nós vamos estudar nesta lição exatamente sobre isso. O texto da leitura bíblica, não é, em classe é exatamente Atos capítulo 6, os versículos de 1 a 7, você pode estar acompanhando, não é? Faça a leitura deste texto aí na sua Bíblia, para que você tenha já um panorama do conteúdo que nós vamos propor aqui. Nossos objetivos no estudo desta lição, que possui 3 tópicos, os principais. No primeiro, é analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e a sua relevância para a igreja atual, porque esses problemas estão aí evidenciados também no nosso dia a dia, né? No segundo tópico, nós vamos explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E no terceiro tópico, vamos aplicar os princípios bíblicos de caráter e sabedoria e também de serviço na vida cristã e na atuação ministerial. A CPAD está sugerindo os hinos de número 46, 304 e 372 para o devocional da escola dominical, e você não pode ficar alheio a isso. São propostas sempre de hinos que estão relacionados ao tema. Agora o pastor Adolvilson vai trazer para nós uma definição aqui da palavra-chave da lição, que é diaconia. Vamos lá. Diaconia. Significado:
No grego, diaconia significa serviço, ministério ou ajuda. A palavra diaconia, presente no Novo Testamento, é usado para descrever o ato de servir, seja como um verbo, servir, um substantivo, serviço, tá bom? Ou no contexto de um ofício específico, que é o ofício de diácono, que nós temos nas nossas igrejas, né? Diaconia ainda é uma palavra grega utilizada cerca de 100 vezes no Novo Testamento. Embora a Bíblia mencione diáconos como oficiais da igreja, o conceito de diaconia se aplica a todos os cristãos que são chamados a servir uns aos outros com base em seus dons e capacidades. E ao longo desta aula nós vamos entender melhor esta colocação sobre diácono, diaconia, servir, ao longo desta aula de hoje. Muito bem, então está aí. Nós temos, irmãos, no material adicional que você vai ter aí, um estudo sobre hierarquia, caráter, reputação e também fizemos uma explanação com base no texto áureo da lição, Atos capítulo 6 e o versículo 3, e ainda fizemos aqui uma ampliação do estudo, né, do texto da leitura bíblica em classe, Atos 6, versículos de 1 a 7, isso para que você tenha uma linha de argumentação maior a respeito do conteúdo proposto aqui na lição que estaremos estudando para a glória de Deus. Nesta lição, a de número 8, nós vamos explorar a diaconia bíblica, que entendemos ser um ministério essencial de serviço na igreja. E nós vamos entender nesta lição também o ensino sobre o serviço ao próximo, porque ser crente, primeiramente, é servir, não é? A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios que à época já eram grandes e agora ainda muito maiores, não é? Mas a busca por soluções em Deus era fundamental e continua sendo fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, e nós trouxemos ali exatamente uma definição desta hierarquia, mas o objetivo era organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados para servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Feita a introdução, nós vamos aqui já para o desenvolvimento do conteúdo da lição, e o tópico primeiro fala da identificação dos conflitos. Para tanto, o pastor Adovilson já vai apresentar para nós o subtópico primeiro, conflito de natureza cultural. Vamos lá. Muito bem, tópico 1 e o subponto 1, você que está com a sua lição, temos aí, Lucas cita um conflito entre gregos e hebreus, lá em Atos capítulo 6, e o versículo 1, a parte A, mas vamos ler todo o versículo, eu acho interessante, Atos 6:1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Nós temos aí uma colocação interessante, vamos agora destrinchar sobre isto. Veja bem, o segundo parágrafo, a referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas. Vamos definir aqui a palavra helenismo, tá bom? É bom que o professor defina esta palavra, helenismo. O termo helenismo não está aí na lição, refere-se a um período da história e cultura que surgiu após a conquista da Grécia por Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, que é o mesmo personagem, e se caracteriza pela difusão da cultura grega por vastas regiões do antigo mundo mediterrâneo. Helenismo, influência grega. Tão grave esta colocação aí na definição da palavra helenismo, tá certo? Continuando aqui, isto é, o que haviam imigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Veja bem, por outro lado, o termo hebreus, então nós temos aí dois grupos, não é? Os helenistas, os judeus helenistas, e também agora o termo hebreus, os judeus hebreus. Era uma referência aos judeus de Jerusalém, que
que se comunicavam principalmente em hebraico, e esta aí também a palavrinha entre parênteses, aramaico. Agora, veja bem, eu trouxe aqui, meus queridos irmãos, uma colocação sobre isto, essa questão aí de os helenistas e também os judeus hebreus. Eu marquei aqui judeus helenistas. Isso é muito importante que os irmãos passem para a sala de aula. Eram judeus que viviam fora de Israel, na diáspora, né? E falavam o grego. Influenciados pela cultura grega, vemos aqui a discriminação social, porque as viúvas dos judeus gregos eram consideradas como estrangeiras pelos judeus hebraicos nativos, por isso não estavam sendo atendidas adequadamente. Veja bem que é um primeiro conflito que estava ocorrendo na igreja primitiva e, claro, precisava aí de solução. Agora temos aqui a outra colocação, judeus hebreus. Quem eram, né? Eram judeus que viviam na região da Palestina, falavam aramaico e mantinham a cultura judaica mais tradicional. Trouxe aqui uma colocação sobre esse entre parênteses aí que está aramaico. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Começaram a falar o idioma aramaico, que era o idioma oficial no Oriente Médio, ao invés de falar hebraico puro dos seus ancestrais. Mesmo após o retorno a Jerusalém, eles continuaram a falar aramaico e também continuou sendo usado nos dias de Jesus. Então, esta colocação deve ser explicada aí para os alunos, né, os judeus helenistas e também os judeus aí que faziam parte, né, eram judeus originários ali, que não saíram e mantinham a sua cultura, mantinham a sua língua hebraica. É interessante, pastor, que eu estou me lembrando aqui, em Neemias 8:8, quando Esdras, ele lê o livro da lei, da alva ao meio-dia, ele lia em hebraico e explicava em aramaico, porque o povo veio falando o aramaico, né, que houve aí uma mistura de línguas. Então, é interessante também esta colocação. Continuando aqui, havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Então, veja bem, falavam hebraico e outros aramaico. Essa barreira cultural, ou melhor, falavam o grego, né? Isto e o grego, e depois outros falavam o hebraico, misturado aí com o aramaico, vamos falar de uma forma bem simples. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. O próximo slide ainda continua. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. É claro, os conflitos que surgem aí na igreja e merecem atenção, merecem uma solução, né, por parte aí da liderança. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém e se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural, ou seja, foram para a solução do problema. E eu trouxe aqui, irmãos, com relação a isso, os problemas envolvendo as viúvas helenistas e judaicas na igreja primitiva levavam à necessidade de escolher aí 7 homens para servirem como diáconos, liberando os apóstolos para se concentrarem na oração e no ensino da palavra. Essa decisão, registrada em Atos capítulo 6, verso 1 ao 7, foi uma resposta prática para resolver a disputa de garantir que todas as viúvas fossem cuidadas. Então, veja bem, a solução veio da liderança, vamos nos reunir, vamos resolver esta questão aí, tá certo? O último parágrafo desse slide. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Trouxe um adendo rápido sobre isso. A igreja primitiva estava em rápido crescimento, o que levou a desafios administrativos e logísticos. A solução proposta pelos apóstolos ajudou a restaurar a unidade da igreja. Isso é muito importante. Qual departamento está com problema? Vamos nos reunir e vamos trazer aí uma solução, mostrando que a diversidade cultural não era obstáculo para a comunhão cristã.
Veja bem, os conflitos de natureza cultural já aconteciam naquela época, e sim, houve aí, na orientação de Deus, claro, a solução para esses problemas que assolavam a igreja. E começaram, né? E se não fosse resolvido, traria problemas maiores posteriormente. Muito bem, essa é uma situação que já lá na história, né, em Atos dos Apóstolos, acontecia, isso não é diferente hoje. Então, nós podemos entender que a igreja brasileira, de um modo geral, e aí nós falamos da nossa igreja, a Assembleia de Deus, mas isso atinge as igrejas de um modo geral, não é? Ela também é plural em etnias. Veja aqui, em nossa igreja em Apucarana, nós temos russos, poloneses, enfim, é uma multiplicidade de etnias e de culturas. Nós devemos também estar atentos para que barreiras, não é, se levantem e atrapalhem a expansão, o crescimento da igreja. E essas barreiras, elas podem ser linguísticas, elas podem ser sociais e também regionais. Especialmente aqui no nosso contexto brasileiro, quando nós estamos recebendo muitas pessoas, né, de países aqui vizinhos, que vêm para o Brasil tentando uma mudança de vida, tentando uma mudança de realidade social, a gente invariavelmente temos aqui pessoas que são dos países próximos, né? Não vou mencionar especificamente algum, mas é uma realidade que nós devemos estar atentos também. O obreiro, ele precisa, na verdade, ser ponte, ser aquela pessoa que seja um elo de ligação, não barreira. Ele sendo ponte entre esses grupos diversos no corpo de Cristo, a igreja certamente terá crescimento satisfatório, um crescimento sadio. Foi exatamente para isso que, naquele momento, na igreja nascente lá em Jerusalém, instituiu-se os diáconos, que têm também esta função. E eu digo também, porque no material de apoio aí nós enumeramos, não é, uma série de atividades que são, digamos assim, obrigação, não é, entre aspas, obrigação, é o papel que o diácono deve realizar uma vez que ele esteja nesta função. Lembrando que um presbítero, um evangelista, um pastor, nunca deixa de ser diácono, sempre vai estar ali para servir, porque se não presta para servir, então não presta para nada, né? Exato. Tem que prestar para servir. Obreiro tem que prestar para servir. Agora vimos aqui a respeito do conflito de natureza cultural entre gregos e hebreus, agora vamos para o desafio do conflito de natureza social. Lucas, que é quem escreve, né, o livro de Atos dos Apóstolos, ele explica que em razão daquela diferença cultural, aí ele está fazendo referência, não é, ao texto de Atos 6, versículo 1. As suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Qual é a situação que envolve aqui? Em Israel, e isso está no material que nós estamos oferecendo para os irmãos, em Israel, o cuidado com as viúvas era um mandamento legal e moral. E isso você vai encontrar no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 22, deixa eu pegar a referência bem certinha aqui, e o verso é também o 22, diz assim, ó, e nenhuma viúva, nem órfão afligireis. É o texto de Êxodo 22 e 22. Mas também nós podemos mencionar Deuteronômio capítulo 24, e exatamente por este motivo que esta situação chamou a atenção, não é, os primeiros obreiros, os apóstolos ali na igreja primitiva. Veja, Deuteronômio, o capítulo de número 24 e o versículo de número 19, diz assim, ó, quando no seu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la, para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tomarás atrás de ti a sacudir os ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. O que o texto bíblico está dizendo? Olha, quando você fizer a sua colheita, sempre tem aquilo que fica, né, ali, e era costume, então, rebuscar, ou seja, passar novamente pela plantação para recolher aquilo que ficou. E o que é que Deus está dizendo? De forma alguma, você vai passar a fazer a sua colheita, e aquilo que ficar,
será exatamente para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Então tem mandamento de Deus, lei, para que o povo cuide desse povo, ou seja, do estrangeiro, do órfão e da viúva. E é exatamente isso que nos chama a atenção. E Lucas, não é, está aqui relatando exatamente essa questão. Então fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega, que já foi bem caracterizado aqui pelo pastor Adolvilson, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O contexto é que a igreja em Jerusalém estava fazendo acepção, e esta é a verdade, que não tem como ser encoberta, não é? Daquelas viúvas que eram oriundas da diáspora, não é? Ou que haviam conhecido a fé em Jesus Cristo, mas que não habitavam ali na região da Judéia. O conflito se instalou e então precisava de uma solução. Fica aqui evidenciado que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. O organismo no fato de que muitas pessoas formam o corpo de Cristo, mas uma organização, especialmente no nosso contexto aqui, porque ela tem um CNPJ, né, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, precisa ser organizada, distribuir funções para que funcione de forma adequada, até porque as igrejas são hoje grandes, igrejas que nós vamos ter 50, 100, 200, são 1.000 membros, 2.000 membros, 10.000 membros, 100.000 membros. Essas igrejas sem organização não vai ter como funcionar. Então ela tem a sua esfera espiritual, mas ela também tem a sua abrangência social. Era, portanto, meus irmãos, essa parte social que estava em desequilíbrio e que precisava de uma atenção, de cuidados especiais. Não é? Veja que, cuidando, né, das viúvas, nós buscamos aqui, isso está no seu material de apoio, o ministério cotidiano que nós temos no texto de Atos, capítulo 6, fala exatamente de diaconia, ou seja, distribuição diária de alimentos e de ajuda financeira, especialmente às viúvas, o grupo vulnerável na sociedade judaica. Tanto Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, como o próprio Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, menciona isso. A questão de nós termos aí o termo de que estava sendo desprezadas, isso fala, na verdade, de uma negligência ou de uma omissão, e não de perseguição direta, ou seja, elas não estavam sendo perseguidas porque eram crentes oriundas da diáspora, nada disso, estavam sendo simplesmente negligenciadas, não estava sendo dada a atenção devida para essas viúvas, para essas mulheres. O cuidado com os necessitados é uma marca do povo de Deus, e isso desde o Antigo Testamento, já por isso que Deus coloca isso também na lei mosaica, para que houvesse esse cuidado e não fosse negligenciado. Aí nós vamos entender aqui esta negligência aos marginalizados, quando ocorre, não é? Quando ocorre essa negligência aos marginalizados, isso fere o testemunho da igreja, porque contradiz o evangelho da compaixão. Jesus Cristo veio exatamente para os tais. Obviamente que veio para todos, mas ele também mostrou um cuidado, um carinho, não é? Dando do seu tempo para esta gente, para estas pessoas, não é? A igreja não é apenas um organismo espiritual, mas como um organismo social, como uma organização social, ela também deve e é responsável por cuidar dos seus membros. Falando aqui então, e concluindo, né, sobre esta natureza social da igreja, nós trouxemos, e isso você vai poder depois avaliar melhor no seu material de apoio, nós temos aqui uma aplicação. Uma igreja que ora e canta, aleluia, mas ignora os pobres, órfãos e viúvas, está espiritualmente anêmica. A piedade, ou seja, o viver santo, porque já explicamos isso em outro momento, piedade vem de pio, que é santo, não é? Então, a vida em santidade, a verdadeira vida em santidade, ela
se manifesta no amor que é colocado em ação. Veja, primeira epístola, 3, 17 e 18, diz assim, ó, quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Por isso que a gente vê que a piedade verdadeira se manifesta no amor em ação. Porque se você não agir, aí você peca. É o que diz a Bíblia, não é? Então, vamos lá. Avançando aqui, meus irmãos, o pastor Adovilson vai fazer a apresentação do subponto 3. Isto, tópico 1 e o subponto 3, aí tem uma pergunta. Qual é a prioridade da igreja? Seria a dimensão espiritual? Seria a dimensão social? Então tem essa pergunta aí. É o que nós vamos entender agora. É muito comum a igreja de que o cristão deve cuidar, não é? Apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se desta forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Trouxe um adendo aqui sobre isto. A igreja deve priorizar tanto a dimensão espiritual quanto a dimensão social do ser humano. Por isso que nós vemos aqui os apóstolos escolhendo os diáconos para cuidar da área social e eles ficarem ali, não é? Oração e pregação. Então, entendam bem, ok? Uma igreja que negligencia qualquer uma dessas áreas pode se tornar aí desequilibrada e menos eficaz em sua missão de promover o reino de Deus. A dimensão espiritual se refere à relação do indivíduo com Deus, enquanto que a dimensão social se refere ao relacionamento com outras pessoas e com a sociedade como um todo. Então, é equilibrado aí, né? Não se deve aí priorizar nem somente a dimensão espiritual e nem somente a social. Partindo para o segundo parágrafo, assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto que um trabalho social, numa igreja local carente, conta com poucas adesões. Depois desse segundo parágrafo, eu trouxe a seguinte colocação, que não está na lição. A igreja de Jesus Cristo pode ser vista como equilibrada entre o aspecto espiritual e o social, buscando integrar a fé e a prática da vida cotidiana. A igreja, enquanto instituição, possui uma dimensão espiritual relacionada à fé, à adoração e comunhão com Deus, e também uma dimensão social ligada ao serviço ao próximo e à transformação da sociedade. Ou seja, fazemos um evento, coisa mais linda, e as pessoas vêm, e de repente vêm pessoas ali que estão passando necessidade, estão passando fome, estão carentes na área social. Então deve haver aí um equilíbrio entre essas dimensões, não é? Vamos para o terceiro parágrafo que está aí, destacado em vermelho. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento temos uma referência aí de Isaías, né? Capítulo 58. É bom que o professor traga assim, o contexto rapidinho, do contexto de Isaías 58, do versículo 1 ao 9, descreve aí uma crítica de Deus ao jejum do povo, que é descrito como hipócrita e sem fruto, e na realidade o desejo de Deus é descrito no versículo 6 e 7, que nós temos aí na lição somente o 6, mas eu quero ler o 7 também. O versículo 6 de Isaías 58 diz assim, não é esse jejum que eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos e que acabem com todo tipo de escravidão. Esse é o versículo 6, que não cabe muito bem. Eu creio que faltou ali mencionar o 7, porque o 7 diz assim, o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então veja bem que o povo jejuava, fazia aquele movimento, mas uma hipocrisia tremenda. A hipocrisia já foi definida aqui, aquele que demonstram aquilo que eles realmente não são. A palavra ator vem de hipócrita, aquele que representa um papel que ele realmente não é. Então veja bem que o foco do jejum
não estava sendo de acordo com a vontade de Deus. E também temos uma colocação aí no Novo Testamento, lá em Mateus 25, 38. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. E o versículo 26. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E o versículo 37, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede te demos de beber? Versículo 38, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessidade de roupas e te vestimos? Então tem uma colocação aqui sobre atender aquele que precisa. Embora, pastor Hércules, na realidade, a interpretação são as nações que ajudaram os judeus que se espalharam pelo mundo, mas nós temos aqui, podemos tirar uma lição de ajudar aquelas pessoas que necessitam de uma ajuda, tá certo? E eu trouxe aqui ainda esta lição, versículos interessantes que o professor pode usar, lá em Provérbios 19, 17, na tradução da linguagem de hoje, diz assim o versículo, ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Ainda esta lição, Provérbios 22 e 16, esse aqui é de suma importância, e esse que vos fala é testemunha ocular de algo que ocorreu aqui durante a minha vida de jovem, trabalhando em algumas empresas. Quem enriquece à custa dos pobres, ou dando presente aos ricos, acabará ficando pobre. E tenho aqui um testemunho, sem mencionar nomes, quando nós começamos a trabalhar aí com 16, 17, 18, 20 anos, nós perdemos aí mais de 15 anos de registro de carteira. E a pessoa ficou muito rica, teve muitas posses, muitos bens. Infelizmente, hoje não tem nenhum de morar, pastor. Então, a Bíblia é tremenda. Quem enriquece à custa dos pobres, ou dando presente aos ricos, acabará ficando pobre. A Bíblia se cumprindo, tá certo? E temos o último parágrafo. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que se dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Vamos ler de novo. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu trouxe aqui, depois desse último parágrafo, 1 João, capítulo 3, e verso 17, na linguagem de hoje. Se alguém tiver recursos materiais, já leu sim, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não basta apenas dizer, uma observação sobre esse versículo, não basta apenas dizer que ama a Deus, é preciso mostrar este amor através de ações concretas, especialmente em relação aos mais necessitados. Como eu amo a Deus, como eu adoro a Deus. Aí eu vejo alguém necessitado, tenho condições de ajudar e simplesmente não ajudo. Esse amor aí é hipócrita, é um amor mentiroso. Então isso aí não existe na concepção bíblica, realmente é uma hipocrisia tremenda. Muito bem, não há dicotomia, ou seja, não há separação na Bíblia entre espiritual e social. Ambas essas esferas fazem parte do verdadeiro culto que agrada a Deus. Então eu trouxe aqui ênfases a respeito desse ponto, não é? Qual é a prioridade? É a questão que está aí, espiritual e social, sem separação. Diz assim, ó, o avivamento de Atos não se limitava aos dons espirituais, mas promovia comunhão, ajuda mútua e cuidado aos necessitados. Nós já estudamos isso na lição, 2 lições anteriores, não é? Quando meditávamos em Atos 4, versículos 32 ao 35, porque ali diz que as pessoas tinham tudo em comum, não é? Eles se ajudavam mutuamente. A plenitude do Espírito, ela deve gerar em nós, primeiro, a paixão por Deus, mas também, paralelamente a isso, a compaixão pelos homens, porque senão é uma religião vã. Aí a aplicação que nós temos aqui, a igreja precisa equilibrar, veja isso aqui,
o louvor fervoroso com ações de misericórdia, eventos de adoração com ações de amor e dons espirituais com diaconia prática. Senão a coisa vai ficar desequilibrada. A igreja primitiva, ela enfrentou os desafios internos, tanto culturais como sociais. E a liderança espiritual, que era orientada pelo Espírito Santo de Deus, soube agir com sabedoria para manter a unidade, a equidade e o testemunho cristão. Também já estudamos aqui com profundidade a respeito de igualdade e equidade, porque há diferença entre isso. Aleluia. Então, o princípio-chave para encerrarmos: a unidade da igreja é mais importante que as diferenças que existem entre os crentes, porque é fato que existem diferenças. E o serviço aos necessitados é parte integrante do culto cristão, faz parte, tanto que aqui na nossa igreja foi instituído, desde que o pastor Ednei assumiu a presidência do campo aqui, já vai para mais de ano e meio, não é? A mesa do amor, que tem funcionado perfeitamente, no sentido de prover ajuda aos necessitados, que também é feito com os recursos da própria igreja, além daquilo que os irmãos bondosamente trazem de doações de alimentos, materiais de limpeza e de higiene pessoal, para poder atender aqueles de necessidade imediata. Então, é um trabalho necessário. Fique atento, porque no material de apoio tem aí muita coisa que vai acrescentar a respeito desses 3 pontos aqui que nós estudamos, relacionados, não é? Relacionados a este primeiro aspecto da nossa lição, a identificação dos conflitos. Vamos aqui então, encerrando o tópico primeiro, dizer que a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, temos aí um recado para você e já estaremos voltando na sequência, e aí nós vamos falar sobre a delegação de tarefas no tópico 2º. Já voltamos. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2, meus irmãos, a delegação de tarefas é o assunto que nós vamos então desenvolver agora. O Ministério da Oração e da Palavra, pastor Adovils. Tópico 2, o subponto 1. Veja bem, diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. É interessante aqui, pastor, os apóstolos perceberam, eles também perceberam, 2 colocações na lição. Nós não vemos aqui um anjo descendo e falando, resolva lá a questão desse departamento aí que está com problema. Que não está funcionando, né? Não houve aí algo sobrenatural. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu escrevi aqui, ó. Aqui nós vemos a igreja como organização e também o desejo dos homens, os apóstolos, para resolver a questão. Veja bem que coisa interessante, aí funcionando aqui, entrando em ação, a igreja como organização.
tá certo? E eu escrevi ainda, não é? Desejo de homens para resolver essa questão. Em Atos capítulo 6, não está na lição, os apóstolos direcionam seu foco para a resolução de uma questão social dentro da comunidade cristã primitiva. Então veja bem que interessante aí o interesse da liderança em resolver aí conflitos que surgiram e que surgem nos dias de hoje também, ok? Voltando aqui para o nosso slide, não é? Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver o problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também eram, Atos 6 e 4, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Claro, os irmãos conhecem o contexto, com a escolha dos diáconos para realizar aquelas tarefas necessárias, e eles iriam focar aí na oração e no ministério da palavra. Eu trouxe um adendo com relação a Atos 6 e 4. Atos 6 e 4, os apóstolos declararam que se dedicarão à oração e ao ministério da palavra, reconhecendo a importância de priorizar essas atividades essenciais para o crescimento da igreja primitiva. Eles delegam a administração das necessidades práticas da comunidade, como a distribuição de alimentos aos 7 homens escolhidos e cheios do Espírito Santo. Delegar aí, pastor, tarefas, isso é importante, porque o líder, tem líder, não acontece aqui, mas tem líder por aí que ele quer ele mesmo resolver, tudo centralizado nele, ele precisa delegar a autoridade para que ele possa, não é, estar resolvendo outros questionamentos, outros problemas que surgem na igreja. E, como sempre, o pastor Daniel falava, ele quer comer o sanduíche sozinho, ele não divide, ele mesmo dirige, ele mesmo prega, ele mesmo recolhe a oferta, ele mesmo atende a oferta. Então, tem que delegar, né, a autoridade para os auxiliares, para que fique menos pesado, não é mesmo? Então, voltando aqui, irmãos, tanto na parte social como a devocional e evangelística fazem parte da união, da única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados da mesma moeda. E veja bem, tem uma parte aí que o pastor deixou destacada em amarelo, cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. E eu trouxe aqui, para encerrar a minha fala nesse slide, a decisão de escolher os diáconos resolveu o problema imediato da distribuição de alimentos e também estabeleceu um princípio importante, a necessidade de um ministério equilibrado, onde diferentes dons e habilidades são usados para edificar o corpo de Cristo. Então, equilíbrio, não é, que é necessário para manter aí a igreja em paz em todos os departamentos. Então, observe assim, nós estamos falando aqui, especialmente no tópico primeiro, falamos a respeito da necessidade de uma ação social que seja eficaz, e agora estamos falando de que oração e evangelização são importantes. Então, alguém pode dizer, mas o que é mais importante? O mais importante é que se faça tudo ao mesmo tempo. Para isso, foi que Deus dotou a igreja de dons e ministérios. Não para que uma pessoa só se assenhoreie de tudo e queira fazer tudo, porque se você se sobrecarregar com as atividades, o seu tiro vai ser curto. Eu aprendi isso com o pastor Percy, que é o nosso pastor, presidente da convenção aqui do estado do Paraná, viajando com ele, a gente fazia viagem de 2.000 quilômetros juntos, né? Então tinha tempo para conversar sobre muita coisa, e ele sempre falava isso aí, né? O obreiro que se sobrecarrega, querendo tomar para si tudo, ele acaba tendo um tiro muito curto, ou seja, em algum momento ele vai se enfermar, vai ficar doente por causa disso, a sobrecarga, tem as questões emocionais, tem a questão do desgaste, tem as pressões do dia a dia. Então o indivíduo em algum momento vai falhar. Se você sobrecarregar-se querendo fazer tudo, em algum momento você vai falhar e o trabalho vai ser mal feito. Então é para isso que o Espírito de Deus, que conhece todas as coisas,
coloca determinadas capacidades em uma, em outra pessoa, para que no conjunto ninguém fique sobrecarregado e o trabalho flua. Agora nós entendemos, no contexto de igrejas que são menores, não é, no interior do nosso país, que muitos pastores se veem na obrigação ou tomam sobre si as responsabilidades, porque também as pessoas não se colocam à disposição. Agora, menciona ainda, o pastor Adilson já introduziu a respeito desse assunto, também alguns obreiros falham em não reconhecer no seio da igreja pessoas que têm capacidades para desenvolver algumas tarefas. Então aí nós entramos para o subponto segundo, não há conflitos entre as tarefas. Nós não podemos ler Atos capítulo 6, o texto especialmente da leitura bíblica em classe aí, versículos de 1 a 7, como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social, porque é um conjunto, não é? É uma unidade. A oração, a pregação e a ação social da igreja deve acontecer paralelamente. Ao mesmo tempo, o trabalho tem que fluir. Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja, tanto que o problema estava instalado na igreja em Jerusalém. Não quer dizer que um fosse mais espiritual ou outro, simplesmente que havia uma falha que precisava ser corrigida. E como o dono da igreja, o nosso Deus, identificou o problema, ele já colocou no coração da liderança da igreja de atuar, de agir nesse sentido. Então, se você observar aí, nós fizemos um estudo bem amplo, são 2 páginas aqui do material adicional sobre o texto áureo da lição, exatamente esse que está, Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Por quê? Porque Deus já tinha dado capacitação para homens dentre os membros da igreja para que pudessem realizar o trabalho. Por isso que a ordem foi essa, escolhei dentre vós, porque já estavam ali as pessoas, elas não viriam, não cairiam do céu, não, já estavam ali, não seria anjos, o pastor já disse isso aqui, seriam homens, como hoje. Hoje quem vai fazer o trabalho de Deus? São homens, mulheres, jovens, crianças, são esses que farão. Deus não vai mandar anjo para evangelizar, somos nós. Deus não vai mandar anjos para suprir a necessidade de fome. Nossa região aqui, estamos passando por um inverno mais rigoroso, para suprir essa necessidade daqueles que são menos favorecidos. Não, são pessoas cheias do Espírito Santo, como eu e você, que estaremos realizando esse trabalho. Então, assim nós vamos entender que a igreja que ora e prega, mas não cuida dos necessitados, está de alguma forma falhando no seu chamado para a missão. Desta forma, se a igreja se torna apenas um centro social, ou seja, não, a igreja vai trabalhar apenas para suprir a necessidade de alimento, de roupa, de agasalho e tal, ela também está negligenciando e, de certa forma, também falhando no que diz respeito à oração e à pregação. Ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e, por isso, também falha na sua missão. Atos capítulo 6, meus irmãos, não apresenta uma hierarquia de importância entre os ministérios, mas uma distribuição de funções, aleluia, conforme os dons, as vocações e as necessidades. Cada região do Brasil, a necessidade é uma, mas eu quero garantir que dentro da sua igreja há pessoas chamadas por Deus e que já estão lá. Deus já tem colocado nessas pessoas a condição, a capacidade, o preparo para que façam alguma coisa. É claro que precisam ser observadas, precisam ser treinadas, não é? Qualificadas para desenvolver a atividade devida. Veja que os apóstolos, Atos capítulo 6 e o versículo 3, ele encerra assim, ó, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, os apóstolos entenderam que esta demanda era importante, assim como a pregação e a evangelização. Levantaram então os homens, 7 homens, cheios do Espírito Santo, não é, que pudessem tomar conta desta questão. Mostra então que os apóstolos valorizavam o serviço prático da igreja, não o descartavam,
mas o redirecionaram e colocaram, porque certamente eles estavam envolvidos. Você entenda que a igreja nascente ali, até esse ponto aqui de Atos capítulo 6, em Jerusalém, certamente já era uma igreja com muito mais de 10 mil membros, dadas as pregações ali de Pedro em Atos capítulo 2, e depois, posteriormente, a quantidade de almas que se agregavam, não é? Então, certamente já era uma igreja grande. Para os padrões das nossas igrejas hoje, já era uma igreja muito grande. Precisava de pessoas, e eles não poderiam deixar o ministério da oração e da palavra para cuidar desse detalhe, ainda que, conforme já frisamos aqui, não era menos importante, é que eles tinham uma outra ênfase, uma outra prioridade. Assim como nós entendemos que nas nossas igrejas, em nossas congregações, também deve haver esta distribuição. A igreja, ela é um corpo com diferentes membros, e não um sistema clerical onde poucos fazem tudo. Porque, conforme já disse aqui, se o indivíduo que está à frente da igreja quiser fazer tudo, o tiro dele vai ser curtíssimo, né? Não vai muito longe, porque o desgaste vai chegar. O ministério cristão, ele é multiforme, ou seja, há muitas formas de você executar o ministério na igreja, e todas as funções, desde o ensino até a distribuição de alimentos, devem ser realizados com adoração a Deus. Você tem aí, irmãos, o material, eu não vou avançar ainda mais aqui, porque são muitas informações, mas você, com cuidado, leia, faça as suas objeções, as suas anotações, e eu quero dizer que se você tem dúvida, encaminhe para a gente, pode colocar no comentário aí da aula, ou conforme já indicamos o nosso WhatsApp, para você poder solicitar os slides, pode mandar também no WhatsApp a sua dúvida, porque nós queremos aqui contribuir, quanto mais possível, não é? Para que os irmãos estejam prontos e aptos para a ministração da aula, se é o caso, ou para o aprofundamento do seu aprendizado, se você é um aluno assíduo da escola dominical. Vamos lá então? Pastor Odovilson, com a apresentação do subponto 3, a diaconia. A diaconia, o tópico 2, o subponto 3. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Atos 6:3. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. Atos 6:3 diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Interessante que é do meio, entre os irmãos da igreja, não é? No caso lá, e de boa reputação. Veja bem aí a exigência, não é? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, ou sobre esta tarefa importante, né? Eu escrevi aqui, em Atos 6:3, a referência à diaconia como um negócio não deve ser interpretada como uma atividade comercial, mas sim como um serviço importante e necessário dentro da comunidade cristã primitiva. Então, aos senhores diáconos, veja bem a importante tarefa que Deus te deu na igreja, porque alguém costuma falar, eu sou um simples diácono, e não tem noção da importância do trabalho que eles realizam. Eu estou lendo, inclusive, aqui, acrescentando isso, olha só, o texto de Atos 6, verso 5, diz assim, ó, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram, e aí tem a relação dos que foram eleitos, o primeiro foi Estevão, e Estevão, meus irmãos, se você ler a partir do versículo 8 e entrar pelo capítulo 7 de Atos, você vai ler aí que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e ele estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. Exatamente. Então, o ministério da diaconia na igreja não é só o serviço social, mas ele se estende para o ensino, para a pregação. Ou seja, o diácono também tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus e tem que estar pronto para pregar. Na nossa constituição eclesiástica, falando de Assembleia de Deus, os diáconos, assim como o pastor acabou de citar, às vezes eles se sentem reduzidos porque são meros diáconos, mas vamos colocar assim, o Estevão era este mero diácono, mas que pregava a palavra com ousadia, e ele conhecia da palavra, porque quando você lê aí, você vai verificar que aqueles judeus que estavam ali, ele os calou. Entre os tais estava inclusive o Saulo, Exatamente. não é?
Inclusive Paulo estava ali entre os tais. E Estevão, cheio do Espírito Santo, fez com que até ele se calasse, porque tamanha era a sabedoria que ele tinha. Ou seja, ele conhecia Deus, não só de ouvir falar, mas de profundidade, porque também era um pregador da palavra. Também é função do diácono. Muito bem, partindo aqui para a segunda estrofe desse slide, a palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Eu trouxe aqui um adendo para entender melhor isto. A diaconia não é um cargo, mas sim uma função ou serviço dentro da igreja. Presta atenção. Ou seja, o serviço realizado, diácono, diaconia, né, é um serviço. Agora, eu coloquei aqui, fiz um adendo. Embora o termo diácono seja usado para se referir àqueles que exercem essa função, o foco principal está no serviço e cuidado com a comunidade, tanto em suas necessidades materiais quanto espirituais. O pastor falou aqui no início desta aula algo interessante que eu tinha até marcado. O pastor não deixa de ser um diácono, né? O evangelista é diácono, o presbítero é diácono, claro, o diácono é diácono. O diácono não é um pastor, mas o pastor é um diácono, porque o diácono é serviço, diaconia, serviço, né? Agora veja bem, é interessante, pastor, que eu trouxe aqui um versículo que não está aí, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aliás, a questão de ministério é para servir. Nós, nesse momento, gravando esta pré-aula, nós não estamos servindo, não estamos sendo servidos, nós estamos servindo, que é o propósito. Se o próprio Jesus veio para servir e não para ser servido, ainda mais nós que estamos aí à frente de um departamento, enfim. Agora, veja bem, eu trouxe aqui, irmãos, servir aqui é importante. Usa essa colocação realizada por Jesus aqui, usa a mesma raiz diácono, servir aqui, ou diaconia em grego. Portanto, embora o termo diácono não seja explicitamente usada à função de Jesus, é caracterizado pelo serviço, seguindo o modelo de um diácono. Ou seja, ele veio para servir. O pastor veio para servir, o evangelista para servir, o presbítero para servir, o diácono para servir, e também o cooperador para servir, e a igreja, enfim, para servir. Então, de uma maneira abrangente, diaconia é serviço, é o servir as pessoas que necessitam, tá certo? Então, veja bem, o contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diácono cristão. Outro sim, importante enfatizar aqui, que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Eu trouxe aqui, eu marquei até aqui agora, no papel aqui, sirva a igreja com o dom concedido a mim por Deus. Então, eu tenho dom para servir, para realizar esta diaconia. Muito bem, a diaconia ela não se define pela função em si, mas pela Exato. postura espiritual de serviço. E o serviço diaconal, além de estar normatizado aqui em Atos capítulo 6, eu deixei marcadinho aqui na Bíblia, também Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 3, na primeira epístola, né, capítulo 3, ele dá ali as instruções a respeito de como é que você vai separar tanto o bispo, que é o presbítero, como o diácono, e você vai observar a relevância de ambos as funções. A partir do versículo 8 até o versículo de número 13, ele caracteriza os diáconos. Então você tem ali na Bíblia institucionalmente confirmado esta função. São qualificações rigorosas, também semelhante à dos presbíteros. Diz o texto, de sorte, ou da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados,
Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então você tem aqui as qualificativas para esta função importantíssima do trabalho diaconal na igreja, que deve ser cheio do Espírito Santo e não apenas eficiente e mecânico. Os diáconos, assim como mencionei Estevão, mas também o Filipe, foram poderosos no Espírito, na palavra e também nos sinais. Cada diácono que serve ao Senhor deve entender que sua tarefa é, primeiro, espiritual, ainda que envolva elementos materiais, o seu caráter importa mais do que as habilidades técnicas e também que ele é um ministro do reino e não apenas um auxiliar de culto. Pastor, continua aqui ainda a diaconia, né? Eu fiz uma colocação aqui, os diáconos não são inferiores a outros obreiros da igreja. Quer ver? Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço de diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Eu marquei aqui, os diáconos não são inferiores a outros obreiros na igreja, pois desempenham um papel crucial de serviço e cuidado com a comunidade, complementando o trabalho dos pastores e outros líderes. Sua função é essencial para a saúde e bem-estar da igreja, focando no cuidado material e espiritual dos membros. Agora, uma outra colocação, mas eu quero ler aí o último parágrafo. Mas, no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Eu fiz uma colocação aqui. Se fossem inferiores, se o cargo hoje, agora nós estamos falando do ofício de diácono, se fossem inferiores, não era necessário critérios para a escolha desses homens, como vemos em Atos 6. Irmãos, Atos 6:3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? E passaremos a eles essa tarefa. E aí temos aí, irmãos, requisitos para exercer o diaconato. Se não fosse assim, por que requisitos? Se fosse inferior, não, está aí no mesmo patamar dos outros ministérios, né? Diáconos devem ser homens de bom testemunho, irrepreensíveis e com a conduta ilibada, pois a sua vida é um exemplo para a congregação. Então, querido, veja bem, o diácono é importante, não é aí um trabalho menor, não é um trabalho inferior aos outros ministérios deixados por Deus através da sua palavra. Muito bem, a igreja, sendo o corpo e organismo vivo, precisa de discernimento espiritual para reconhecer dons e funções. Em segundo, precisa de coragem para delegar com confiança. Em terceiro, precisa haver equilíbrio entre oração, palavra e serviço. E não menos importante, humildade para ver todo ministério como diaconia, serviço santo. Agora, olha só a centralidade deste princípio. A plenitude do Espírito capacita cada crente para exercer o serviço cristão com excelência, não importando se o seu púlpito é um microfone ou uma bandeja. O Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, verso 4 diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então nós temos aí um fechamento, para este tópico 2 da nossa lição de hoje. A lição é a de número 8. Os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação da palavra, da oração e do serviço social. Vamos para um último intervalo e retornaremos na sequência com a continuidade do estudo da lição de número 8. Já voltamos.
Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim: como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETADV, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADV ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, meus amados irmãos, você que continua conosco aqui, vamos firmes, não é? No propósito de crescermos na graça e no conhecimento. O tópico 3 fala de seguindo os princípios cristãos. Pastor Adovilson, privilegiando o caráter. Muito bem, o tópico 3, o subponto 1. Veja bem, está aí no slide, nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6 e versículo 3. Temos uma colocação, ó, veja bem que foi mencionado aí, boa reputação. O que é isto? Bom testemunho. Tá? Isso não está aí, eu trouxe aqui sobre essa questão aí de boa reputação. Isso significa que os diáconos devem ser conhecidos por sua integridade, honestidade e bom caráter, tanto na igreja quanto na comunidade. Critérios esses para escolher o diácono e, infelizmente, em muitos segmentos evangélicos por aí afora, não estão sendo obedecidos. Vamos consagrar a diácono mesmo, não precisa exigir muita coisa não. Vamos passar por cima dos critérios exigidos pela palavra de Deus. Isso está acontecendo aí fora, infelizmente. E diz aí também um outro critério, ser cheio do Espírito Santo, não é? Essa característica aponta para uma vida guiada e capacitada pelo Espírito Santo com fruto de santidade, amor e serviço. Então, outro critério aí, cheio do Espírito Santo, nós encontramos aí em Atos capítulo 6, versículo 3. E também temos aí cheios de sabedoria. Retornamos aqui, se fosse um cargo aí inferior, para que tanto critério? Não é inferior. Por isso que Deus exige, através da sua palavra, que esses critérios sejam obedecidos para a escolha, não é, do diácono. E o cheio de sabedoria, o que significa isso? Os diáconos precisam ter discernimento e capacidade de tomar decisões sábias, especialmente ao lidar com as necessidades da igreja e também resolver os conflitos. E eu trouxe aqui, resumindo essa colocação, essas 3 características garantem que os diáconos possam exercer seu ministério com eficácia, servindo a igreja e glorificando a Deus. Voltando aqui para o slide, aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martireu, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer que uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Depois desse terceiro parágrafo, eu só trouxe uma colocação aqui. Lá em Atos 6,3, o significado de boa reputação refere-se, não é, a um bom testemunho, reputação ou fama, indicando que a pessoa é reconhecida por sua integridade, confiabilidade e caráter aprovado pela comunidade. Então, isso é muito interessante, a observação desses critérios para que a pessoa possa exercer aí o ofício de diácono. Partindo aqui para a última colocação, que o pastor deixou aqui destacado, não é? Às vezes pensamos que as exigências
eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Aí eu deixei aqui, depois desse último parágrafo, grifo nosso, pensamento meu que eu registrei aqui, infelizmente, em muitos segmentos ditos evangélicos, não estão observando os critérios bíblicos que são absolutos para a escolha de diácono, presbítero, evangelista e pastores. É a igreja odierna deixando de lado a vontade de Deus e com isto sofre as consequências de escolhas erradas. Infelizmente, nós estamos vendo isso nos dias de hoje. No material de apoio, irmãos, eu deixei ali uma definição sobre o que é caráter e o que é reputação, porque são coisas distintas, né? Eu não vou ler aqui para não tomar tempo, você leia porque está bem qualificado, está bem claro, com bastante objetividade, para que você possa, ao fazer a apresentação, especialmente deste ponto da lição, você ter essas definições bem colocadas para que os irmãos possam ter destacado aí essas funções. Pastor Adovilson. Muito bem, ainda o tópico 3 fala sobre esse privilegiando o caráter, né? Se para aqueles que se dedicarem apenas a servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Aqui você pode usar a Bíblia, né, os critérios deixados por Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 7, descreve os requisitos para bispos e diáconos. Lá também em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, temos aí várias qualidades que devem ser observadas para que uma pessoa possa exercer aí o ministério. Então, os irmãos podem fazer uso lá, o texto é grande, os irmãos podem explicar aí sobre cada um deles: irrepreensível, domínio próprio, moderado, sóbrio, não apegado a vícios como vinho, bom testemunho. Então, os irmãos, dependendo do tempo hábil que o professor tenha, pode explicar esses termos aí. Olha, com base em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo 2:21, você vai entender que o Espírito Santo não unge dissimulados, pessoas de mau caráter, certamente não são ungidos pelo Espírito Santo. Em algum momento pode até ser colocado na função pela liderança, mas não que tenha a unção do Espírito Santo. E aí tem uma outra verdade, porque o verdadeiro homem cheio do Espírito Santo, ele manifesta frutos. E aí, leia Gálatas 5, 22 e 23. Não apenas dons, porque se tem dons, mas não tem fruto, está errado. E o primeiro fruto é o amor. Está errado, né? Então, vamos lá. Para encerrar aqui, nenhuma habilidade técnica substitui o testemunho pessoal Aleluia. Visível de Cristo na vida do obreiro. O camarada pode ser muito bom em determinada coisa, mas se o seu testemunho pessoal for mal cheiroso, é melhor não colocar este tal no ministério, porque vai dar problema. Com certeza vai dar problema. Subponto 2, irmãos, exercitando os dons. Estas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além de exigência de terem boa reputação, elas deveriam, sobretudo, serem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, porém incompleto. Não é só isso, era necessário que essas pessoas fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa? Entenda que ortodoxa quer dizer aquele que apresenta a doutrina bíblica cristã de forma correta, eticamente irrepreensível deveria ser os tais, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Questões que nós vemos aí, às vezes a pessoa até tem uma questão na definição ou na defesa da fé, porém a gente observa que é um indivíduo que não tem fervor espiritual, não tem quebrantamento, não tem empatia pelas dificuldades que as outras pessoas passam, e aí também não serve. Da mesma forma, meus irmãos, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa
não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Porque se houver a sabedoria, se houver esse serviço envolvente com a ação do Espírito Santo, certamente isso produzirá muitos e bons frutos para a glória de Deus. E aí você vai ter o texto, não é? De Atos capítulo 6, versículo 3, que fala que os diáconos deveriam ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 17, acrescenta isso aqui, ó, mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica. E aí o texto da segunda epístola, ou da primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12 e 7, que eu já mencionei aqui, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então não é para ostentação, mas é para o uso, para a aplicação no reino de Deus. O movimento pentecostal, que é autêntico, sempre defende que os dons devem ser exercidos em santidade e com equilíbrio. O preparo para o ministério exige vida cheia do Espírito Santo, conhecimento bíblico sadio e sabedoria relacional e emocional. Para concluir, não basta ser capaz, é preciso ser confiável. Não basta conhecer a doutrina, é necessário viver a doutrina com sabedoria, humildade e poder do alto. A escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Pastor Adovilson, vamos então para a conclusão da lição de número 8. Aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-los. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Muito bem, no material que você tem aí de estudo, nós pensamos, não é, um ponto do nosso curso, esse aqui, ó, do curso para a formação de obreiros, nós tiramos um ponto deste material falando sobre ministério e vocação, e está disponibilizado para você, para que você possa ter um estudo ampliado a respeito disso. Nós falamos a respeito do ministério como tradução do verbo servir, nós falamos do ministério como tradução de uperetes e falamos do ministério como liturgo. E aí você vai ter um destaque muito bom que vai certamente potencializar o seu conhecimento a respeito deste trabalho que é a diaconia que nós tratamos aqui nesta lição de número 8. Lembrar você que se você quiser ter acesso a esses slides que nós estamos utilizando aqui nas nossas aulas, esse material ele é fornecido gratuitamente. Mande um WhatsApp para este número que está aí na sua tela, não é? No seu vídeo. É só dizer o seu nome e colocar quero os slides. E nós vamos te adicionar numa lista de transmissão para que você receba semanalmente este conteúdo. Já o material de apoio que nós utilizamos na aula, eu tenho este material aqui, ó, 22 páginas, deixa eu ajeitar aqui bem, gente. Esse é o material que você consegue fazer download. Aí, na descrição desta aula, você tem acesso, logo no início tem um link para você fazer download desse material, que também é gratuito, e nós ficamos à disposição. Qualquer dúvida pode nos enviar, nós queremos aqui contribuir, colaborar com os irmãos, lembrando que esse trabalho, não é, aqui relacionado à Escola Bíblica Dominical, nós fazemos ele totalmente gratuito para auxiliar os irmãos à Igreja do Senhor. Deus abençoe vocês, continue orando por nós, porque nós dependemos da cobertura de oração da igreja, não é? Orando sempre uns pelos outros. Pastor Adovilson. Muito bem, a paz do Senhor a todos os queridos professores e alunos, e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.